Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vou orar mais uma vez, por gentileza. Senhor, eis-me aqui, Pai. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de poder pregar a tua palavra. Te agradeço, Deus, pela rica oportunidade de estar aqui, Deus, na Igreja Presbiteriana das Palmeiras. Muito obrigado, Deus, pela recepção dos meus irmãos, pela alegria muito clara no rosto de cada um deles. Fala conosco, Deus, neste momento, Pai, por favor. Usa, Deus, usa-me neste momento para pregar a tua palavra com autoridade, com unção, com graça. Que a minha incompetência, que a minha limitação, que não seja um obstáculo, Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, aos corações das crianças, aos corações dos adultos. Que esse tema, Senhor Deus, fique muito claro para todos nós, que é pela graça que nós somos salvos, e que isso é mediante a fé, e que não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, na verdade, ele é o resumo de tudo aquilo que o apóstolo Paulo, ele vinha falando, desde o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Então, o que nós temos aqui é aquilo que nós chamamos do desfecho, é o clímax, da onde o apóstolo Paulo gostaria de chegar, aonde ele almejou chegar. Por exemplo, falando sobre as crianças e sobre este evento, tudo culminou para este momento. Esse momento das crianças, a gente perceber que elas entenderam a palavra, que os pais estão aqui, que Deus está sendo glorificado. Então houve uma meta, e a meta está sendo cumprida diante dos nossos olhos. E aqui nesse texto em específico, o apóstolo Paulo, ele quis chegar num ponto. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, e eu me recordo muito do meu pai, que já faleceu, mas ele tinha uma mania de não ser muito objetivo. Meu pai, ele dava muita volta. A gente ia conversar com ele, e pelo fato de a gente já conhecer, né, já chegava: pai, fala logo, a gente já sabe onde é que o senhor quer chegar. O que é, pai? Fala. Então, aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, sem rodeio, depois dele ter falado várias coisas, do versículo 1 até o 7, ele chega à conclusão que ele gostaria de chegar. E o que ele falou? Paulo mostrou para nós, a partir do versículo de número 1, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não estávamos enfermos, não estávamos doentes, mas nós estávamos mortos. Nós estávamos separados de Deus, alienados de Deus. Ele também falou que nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, era um mundo que ditava a moda para nós, era o mundo que falava conosco, nós andávamos segundo a ideologia do mundo. Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que habita nos filhos da desobediência, andávamos segundo a inclinação da nossa carne, não éramos amigos de Deus. Paulo vai mostrar isso muito claramente no verso 3, que diz que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, após ele ter falado tudo isso, qual é a conclusão do apóstolo Paulo? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não teria possibilidade de ter outra conclusão que não fosse essa. Se estávamos mortos, andando segundo a inclinação da carne, segundo o curso do mundo, se éramos filhos da ira, como é que a resposta poderia ser outra? Senão aquela que é pela graça que somos salvos. A salvação não poderia, depois de tudo isso que ele falou, ser por mérito nosso, ser por algo que nós fizemos. Eu fico pensando nessa mensagem, irmãos, e gostaria de levantar uma indagação entre nós.
como é que nós nos tornamos cristãos? Seja criança, seja adultos, como é que nós nos tornamos cristãos? Como é que nós chegamos à concepção clara e inequívoca que somos salvos? Será que é por causa de alguma coisa que nós fizemos? Será que é por causa de alguma atitude nobre, boa, altruísta? Porque ajudamos algumas pessoas? Porque visitamos alguma pessoa no hospital ou num presídio? Como que nos tornamos cristãos? Como que ocorreu este ajuntamento de pessoas em prol de uma única pessoa que é Jesus Cristo? Como que nos tornamos servos do Senhor? Eu quero comentar aqui com vocês, explanar nessa noite, 3 pontos nesses 3 versículos aqui. Nós vamos ver, meus irmãos, e eu quero a sua atenção, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai primeiramente fazer uma declaração positiva sobre a salvação. Ele vai falar positivamente o que é a salvação. Isso está no verso 8. Depois do verso 9, o apóstolo Paulo vai falar sobre a salvação, mas de uma maneira negativa. E no verso 10, ele vai juntar essas duas coisas. Uma posição positiva, uma maneira positiva e uma maneira negativa. À medida que eu for falando, espero em Cristo Jesus que fique claro para todos nós. A primeira coisa que Paulo fala aqui é uma declaração positiva. Em outras maneiras, Paulo está dizendo que somos cristãos única, total e exclusivamente por causa da graça de Deus. Você é um cristão, eu sou um cristão, você tem salvação, eu tenho salvação única, totalmente, exclusivamente por causa da graça de Deus. Olha o verso de número 8. Porque pela graça sois salvos. Paulo está dizendo que a graça é o motivo da nossa salvação. Porque pela graça sois salvos. A salvação, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a vida eterna, como que nós conseguimos isso? Pela graça. E graça, senhoras e senhores, significa um favor que nós não merecemos. É algo imerecido. O texto não está dizendo, pelos seus méritos, pelos meus méritos, somos salvos. Mas o texto está dizendo que somos salvos pela graça. Graça, meus irmãos, e me lembro hoje de manhã na aula que nós tivemos, quando o presbítero falou sobre a graça como algo que é apesar de nós mesmos. Graça não tem a ver com algo que Deus viu em mim, viu em você, e que Ele falou, é por causa disso que eu vou salvar esta pessoa. Graça é algo que é apesar de nós, independente de nós. Porque se dependêssemos de nós, todos nós estávamos perdidos. Se dependêssemos de nós, o que nós merecíamos, e deveríamos levantar uma bandeira sobre isso, é que merecíamos o inferno. Que merecíamos, sem dúvida, o banimento eterno da presença deste Deus. Mas o texto fala que nós somos salvos pela graça. Em outras palavras, graça não é a resposta de Deus a alguma coisa que Ele viu em nós, porque a palavra graça exclui tudo isso. Graça exclui os méritos nossos, as atitudes que nós tomamos, porque na verdade não quer dizer que a salvação sendo de graça, que ela não custou um preço. Não quer dizer que pelo fato de nós sermos salvos gratuitamente por Deus, que ninguém pagou um preço por isso. Já dizia Dietrich Bonhoeffer que a graça de Deus não é uma graça barata, mas é uma graça que custou um preço muito alto pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Foi Ele que cumpriu a lei no nosso lugar, foi Ele que sofreu a ira de Deus no nosso lugar, foi Ele que viveu uma vida reta, irrepreensível, de maneira que Ele poderia chegar para as pessoas e falar, qual de vós pode me acusar de algum pecado? E ninguém pôde. E por que que Jesus fez isso, crianças? Jesus fez isso para nos salvar. Ele é o segundo Adão. É aquele que cumpriu o que o primeiro Adão não cumpriu. Então nós podemos falar, e aqui eu não estou entrando em contradição, que a salvação ela é tanto por graça quanto por obras. Mas não é uma obra que você e eu cumpriu,
que realizamos, é uma obra que Jesus realizou e ela chega para nós de graça, gratuitamente. Foi Ele que cumpriu e nós recebemos por graça. Salvação é por graça, salvação não é por mérito. Olha o texto, meus irmãos, vamos olhar de novo esse texto, desde o versículo de número 1. Paulo começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vocês já pararam para pensar, se evangelho fosse isso aqui? Se a palavra de Deus se resumisse a esses versículos que eu acabei de ler, o que seria de nós? Se a pregação simplesmente fosse isso: vocês são filhos da ira, vocês andam segundo a carne de vocês, vocês estão em delitos e pecados, estão mortos. Se o evangelho terminasse aqui, nós poderíamos sair daqui tristes, cabisbaixo, porque fora os problemas que nós temos no mundo, nós ainda temos este problema de uma má notícia, de uma maldição que caiu sobre nós. Mas eu gostaria que você olhasse para o verso 4. O apóstolo Paulo parece que ele não resiste chegar na sua conclusão, que está lá no verso 8, mas ele já dá um deslize, já fala aquilo que Deus fez. Veja o verso 4: Mas Deus, segundo, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Já dizia alguns comentaristas bíblicos que esta palavra mais Deus são as duas palavras mais importantes que existem na Bíblia. Diante de toda a situação caótica, vem essas duas palavras: mais Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, pela graça sois salvos. Ele nos deu vida. Isso é evangelho. O evangelho, meu querido irmão, tanto ele fala da má notícia, quanto ele fala da boa notícia. A má notícia é que estávamos mortos, a boa notícia é que Jesus Cristo nos dá vida. A boa notícia é que você pode sair nessa noite aqui alegre, feliz, porque pela graça de Deus nós somos salvos. Essa é a boa notícia. É isso que toda a humanidade deveria ouvir. Já dizia um certo intelectual bíblico que quando falamos de evangelho, a gente fala de Deus, a criação, a gente fala do homem e do problema que o homem ocasionou, mas a gente fala de Cristo, que é a solução e a resposta que o homem dá a isso. Qual é a resposta? A fé. É se aproximar, é se achegar a este Cristo maravilhoso que nos concede a salvação pela graça. Mark Lloyd Jones, resumindo este texto, ele diz: toda a essência do ensino neste ponto, e em toda parte do Novo Testamento, é que não temos nenhum tipo ou nenhuma espécie de direito à salvação, e que toda a glória da salvação é que, apesar de não merecermos, senão a punição, o inferno e o banimento da presença de Deus por toda a eternidade, não obstante, Deus, por seu amor, sua graça e sua maravilhosa misericórdia, concedeu-nos a salvação. Isso é graça. Pela graça sois salvos. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo agora, ele faz uma declaração negativa. Primeiramente ele falou: pela graça sois salvos. Mas em segundo lugar, ele vai falar da salvação, mas de uma forma negativa. Em outras palavras, Paulo vai dizer que o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós sermos salvos em Cristo Jesus, não nos dá o direito de nós nos gabarmos, não nos dá o direito de sermos arrogantes, não nos dá o direito de batermos no peito e falarmos: somos salvos porque somos bons, porque fizemos isto ou porque fizemos aquilo.
Veja que Paulo ele vai explicar a salvação através de duas declarações. Ele vai dizer: isso não vem de vós. E em segundo lugar, para que ninguém se glorie. Olha o versículo de número 8. Ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. E depois no verso 9, ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é algo que vem de nós. A salvação ela vem única e exclusivamente da parte de Deus. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, lá para Gênesis capítulo 3, versículo 15, quem foi o primeiro pregador do Evangelho? Quem foi o primeiro proclamador das boas novas? O próprio Deus. É o próprio Deus que diz que da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. A boa notícia, graciosa, gratuita, favorável para todos nós, foi o próprio Deus que pregou, dizendo que vai nascer o meu filho, e o meu filho vai esmagar a cabeça da serpente. Então, o próprio Deus foi o proclamador do Evangelho, e o próprio Deus foi aquele que veio para morrer por nós, Jesus Cristo. Isto não vem de vós, quer dizer que a salvação, ela não veio por alguma coisa que eu e você fizemos, mas a salvação ela veio única e exclusivamente da parte de Deus. E Paulo ainda diz: para que ninguém se glorie. Eu fico pensando, gente, nessa palavra que Paulo está dizendo aqui, para que ninguém se glorie. Quem está falando? Paulo. Mas você se recorda do Paulo antes de se converter? Você se recorda que Paulo era uma pessoa que se gabava de tudo que fazia? Que Paulo fazia questão de dizer que ele era o maioral, que ele era o melhor, que no que diz respeito à lei não tinha ninguém melhor do que ele. Ele era o melhor dos fariseus, ele se julgava ter a melhor educação acadêmica da época, porque ele estudou aos pés de Gamaliel. Em outras palavras, Paulo era exibido, Paulo se gabava, Paulo se achava, meus irmãos. Mas uma vez que Paulo foi alcançado pela graça de Deus, agora convertido, o que ele diz? Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. A salvação muda a mente da pessoa, a salvação torna a pessoa humilde, a salvação faz com que a pessoa olhe para Deus e não para si mesmo. Por isso que ele está dizendo, para que ninguém se glorie, porque outrora ele fazia isso. Quais são as maneiras que nós podemos nos gabar, nos vangloriar? Uma delas é obras. Olhe para o texto, Paulo diz aí no verso de número 9, não de obras para que ninguém se glorie. Gente, não são poucas as pessoas que se vangloriam diante de Deus porque fazem alguma coisa. Para você ter uma ideia, o cristianismo é a única religião no mundo que ensina a salvação pela graça e não por obras. Certa feita, C.S. Lewis, diz que estava em uma conferência que tinha várias pessoas de várias religiões, e eles estavam tratando sobre um tema: qual é a doutrina que distingue o cristianismo das outras religiões? E cada um começou a falar. Um disse, é a encarnação. Não, a encarnação tem em outras igrejas também, ainda que falsa. Outros, a trindade. Não, outras pessoas já falaram da trindade. E começaram a falar várias coisas. E ninguém achava qual era a doutrina que distinguia o cristianismo das outras religiões. Até que C.S. Lewis levantou a mão e falou: eu sei qual é. Qual? É a salvação pela graça. Somente o cristianismo ensina que a salvação é pela graça. Ou será que não é assim? Olhem, por exemplo, para os muçulmanos, o islamismo, no Alcorão. Como que é obtida a salvação? Lendo a surata, que são os capítulos e versículos, indo pelo menos uma vez lá em Meca, guardando uma série de coisas, orando várias vezes por dia. Se você não fizer isso, você não tem a salvação. Olhe para o judaísmo, como que a pessoa é salva no judaísmo? Guardando a lei, circuncidando. Como que a pessoa é salva no espiritismo?
ela tem que praticar boas obras, ela tem que nascer, reencarnar, até que ela se torne um espírito perfeito, até que se torne uma Mahatma, uma pessoa iluminada, uma pessoa perfeita. E na concepção deles, Jesus foi um, Buda foi outro. Então toda religião, basta você pesquisar, todas elas ensinam que a salvação é por aquilo que você faz. Mas no cristianismo, a salvação não é por aquilo que você faz, por aquilo que você fez, mas a salvação no cristianismo é por aquilo que Cristo fez. É pela graça. Ele que fez, Ele que morreu, Ele que sofreu, é isso que ensina o cristianismo. Por isso que ele está dizendo, para que ninguém se glorie. A glória é dele, a salvação veio da mão dele. Se nós hoje fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos os nossos olhos no céu, os méritos são dele. Se tem muitas pessoas hoje na presença do Senhor, os méritos é dele, meu irmão. Ele que fez, ele que pagou o preço, não fomos nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Martinho Lutero, na época da Reforma, ele dizia, dentro do contexto romanista, que havia duas maneiras, ou dois ensinos que tinha naquela época. Um, ele ensinava que era a Torre de Babel, e outro ele ensinava que era a escada de Betel. Ele pegou essas duas ilustrações para tentar mostrar aquilo que o homem faz e aquilo que Deus faz. Na Torre de Babel ele quis dizer, o homem faz um empreendimento para tentar chegar até Deus. Mas na escada de Betel, aquela que Jacó viu, que anjos desciam e subiam, aquilo foi criado pelo próprio Deus, e era o próprio Deus que vinha e descia, e ia e subia. Ele quis mostrar o seguinte: há muitas religiões que querem criar maneiras do homem ir até Deus, quando na verdade foi Deus que criou a maneira de vir até o homem. O que é o cristianismo? É o Emanuel. É o Deus conosco, é o Deus que se faz presente. Nós não temos condições de irmos até Ele, Ele que veio até nós. Foi Ele que desceu, foi Ele que encarnou, foi Ele que se humilhou, foi Ele que foi gerado no ventre de Maria para nos salvar. Amém, igreja? Nós percebemos aqui, irmãos, agora em terceiro lugar, primeiro, uma declaração positiva, pela graça sois salvos. Segundo, não vem de vocês, para que nenhum de vocês se glorie. E em terceiro lugar, Paulo vai mostrar para nós que o fato de sermos cristãos é totalmente resultado da obra de Deus. Olhe para o versículo de número 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O fato de sermos cristãos é totalmente resultado de quem? De Deus. Por isso que o verso 10, ele é muito claro. Olhe para o texto de novo, meus irmãos. Pois somos feitura de quem? De Deus. O texto está dizendo que foi Deus que nos fez. O texto está dizendo que a obra nossa, ou seja, de nós sermos cristãos, de sermos uma nova criatura, de sermos salvos, é uma obra de quem? De Deus. Somos feitura dele. E aqui eu gostaria, meus irmãos, que vocês tentassem visualizar como que isso é maravilhoso. Quando eu olho lá para o Gênesis, vejo Deus criando o mundo. O que nós vimos ali? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quem é que criou o mundo? Deus, através do seu Filho e através do Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe ordem àquilo que era caótico. Foi o Espírito Santo que colocou as coisas em ordem. Aí eu vou para o Novo Testamento e eu descubro que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Só que na verdade a tradução está errada. Não é uma nova criatura, é uma nova criação. O cristão é um novo Gênesis. O cristão é uma nova criação de Deus, ou seja, o Senhor criou-nos, assim como Ele criou o mundo lá no começo.
nós somos uma nova criatura, nós somos feitura de Deus, nós viemos da parte deste Deus. Você consegue visualizar isso, irmãos? Você consegue entender a magnitude disso? Saber bem assim, o mesmo poder que operou para criar o mundo, foi o poder que operou para nos tornar cristãos. Somos feitura dele. É como se nós disséssemos assim, nós somos uma fabricação de Deus, nós somos um produto de Deus. Deus é o artífice disso, foi Ele que fez tudo isso. Como que nos tornamos cristãos? Por causa da obra dele. Agora, olhe para o texto, irmãos, que tem uma coisa que me chama muita atenção também. Primeiro, como é que Deus realizou essa obra? Verso de número 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Como é que Deus nos criou? Através de quem? Cristo Jesus. Jesus não poderia ficar de fora, é claro, não tem como. Todas as bênçãos que chegam para nós, chega via Jesus Cristo. Paulo, ele não fala uma doutrina sem ele colocar Jesus Cristo no meio. Só somos nova criatura, só somos cristãos, só estamos aqui reunidos, e você só está entendendo essa palavra por causa de Cristo Jesus. É Ele, meus queridos irmãos, que proporcionou que todas essas coisas chegassem até nós. Se não fosse por Ele, nada disso ocorreria. Por isso que o texto está falando, criado nele. Agora, veja, criado em Jesus Cristo para quê? Para as boas obras. Pode ser que você me escutando até agora poderia falar bem assim, pastor, se eu sou salvo pela graça, se isso não veio de mim, é inteiramente uma obra de Deus, para que eu não me glorie, e não é pelas minhas obras, então, como que fica então a vida do cristão? Então quer dizer que o cristão vive de qualquer jeito? Então quer dizer que o cristão, uma vez que é salvo, então ele vai aprontar, ele vai viver em pecado? Não. As obras têm importância na nossa vida, como nós fomos criados para boas obras. Ele não te salvou porque ele viu boas obras em você, mas ele te salvou para você praticar boas obras. Cristianismo, graça não é divorciada de obras. Em um momento há obra é depois. Estão entendendo, igreja? Obra, ela vem depois. Porque não basta você dizer que é salvo, não basta eu dizer que eu sou salvo, que eu tenho comunhão com Deus, se não há fruto na minha vida. Se não há resquício nenhum de santidade na minha vida, se não há luz, se eu estava nas trevas, continuo nas trevas, se eu errava e continuo praticando constantemente, e não há mudança nenhuma. A verdade é que nós não somos perfeitos, que a perfeição ocorrerá na glória, mas nós estamos crescendo de glória em glória, paulatinamente, há uma mudança. É igual uma criança, você não imagina que amanhã, daqui 3, 4, 5 anos, que elas vão estar com o mesmo comportamento, vai mudando paulatinamente, gradativamente elas vão amadurecendo, assim também deve ser o cristão, é salvo pela graça, mas para quê? Para viver em boas obras. E analisando isso, meus irmãos, eu fico pensando, e é o que o texto mostra para nós, já que nós somos salvos pela graça, em Cristo Jesus, para as boas obras, quando é que nós sabemos que Deus está salvando uma pessoa? Quando é que eu sei, ou que você sabe, que essa obra da salvação está acontecendo em você, caso você ainda não conheça, ou nós que conhecemos, como é que nós desfrutamos disso? Começa a vir indícios, você começa a ficar inquieto com o pecado, você começa a sentir um desejo muito grande de estar na presença do Senhor, você começa a sentir algo que você não sentia antes, vontade de ler as escrituras, vontade de congregar, você começa a sentir nojo daquilo que você fazia com tanta praticidade, você começa, meu querido irmão, a sentir um desejo assim enorme, eu tenho que ir para a casa do Senhor, eu tenho que congregar, o pecado não é mais um amigo, o pecado agora é um intruso na tua vida. Quando você peca, parece que você está morrendo ali de nojo daquilo. Essas são evidências de que você está sendo tocado pelo Espírito de Deus. Evidência que você
está se tornando uma nova criatura pela ação do Espírito Santo. Ele fala conosco, ele age dentro de nós, ele muda as potencialidades do nosso coração. As inclinações da carne que nós tínhamos outrora, a gente ainda continua, mas agora a gente tem inclinações do Espírito. Agora você sente vontade de congregar, de jejuar, de orar, de dar bom testemunho, de ajudar as pessoas, de ser um servo, de ser uma serva, de ser um bom trabalhador, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Tudo isso fica notório na nossa vida, porque nós somos salvos pela graça que mudou o nosso coração e nos está chamando para as boas obras. É isso que Deus faz em nós. Eu concluo, meus amados irmãos, chamando a sua atenção para um fato. Todos os grandes homens de Deus, desde a igreja primitiva, até o período da reforma protestante, dos puritanos, todos eles ensinaram, de uma forma unânime, que a salvação é pela graça. Todos eles ensinaram. Então, eu fico pensando que hoje, quando eu falei para vocês que o cristianismo é a única religião que ensina que a salvação é pela graça, hoje, infelizmente, a gente tem que até saber como que a gente fala sobre o cristianismo, porque dentro do cristianismo não são todos que ensinam assim. É uma pequena parcela. É uma pequena parcela que entende que a salvação vem de Deus, pois uma grande maioria do protestantismo ainda ensina que depende de nós. Ainda ensina que depende de você, do que você faz, que você pode perder a sua salvação, quando na verdade ele é um dom de Deus para você. Eu aprendo também, meus amados irmãos, que o fato de sermos salvos pela graça, não quer dizer que você tem que ficar com os braços cruzados, não quer dizer que você não tem que tomar uma atitude em relação a Deus, e se possível, nessa noite. O Espírito Santo, ele é um Espírito que fala. O Espírito Santo, meu querido irmão, ele fala conosco, e se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Toda palavra nos leva a Cristo e toda palavra nos leva ao arrependimento. Para que Deus te trouxe nessa noite para você ouvir uma mensagem dessa? Primeiro, se você já é um cristão, agradeça a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta salvação gratuita. Se você ainda não conhece o Cristo vivo, que ressuscitou e que está intercedendo por nós, eu te convido nessa noite, venha para Ele, entregue sua vida a Ele, e pode ter certeza, se você vir, é porque o Espírito Santo está trabalhando em você, é porque o Espírito Santo está te chamando de uma forma irresistível, porque não existe ninguém melhor, maior, não existe nada que você possa comparar do que está na presença de Deus. Por isso que Pedro, meus irmãos, ele falou com muita sinceridade: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Para onde que nós vamos? Coloque na balança, seja sincero com a sua consciência. Existe alguma coisa, algum ser melhor do que Cristo? Existe algo melhor que está na presença do Senhor? Existe algo melhor que está em comunhão com os irmãos? Existe algo melhor que continuar na presença desse Deus até aquele momento, ou da nossa morte, ou então que Cristo vier nos buscar? Não existe, meu irmão. Louve este Deus nessa noite, exalte esse Deus nessa noite, renda-se a esse Deus nessa noite, se humilhe diante desse Deus nessa noite. O maior de todos os presentes que Ele pode te dar é a salvação. Eu preguei esse texto aqui no aniversário de 3 irmãs, inclusive de uma, que ela tinha 50 anos que estava fora da família, perdida, e depois de 50 anos ela foi encontrada. E eu falei algo naquela noite ali, que elas ficaram refletindo. Eu falei: o maior presente que vocês podem receber no aniversário de vocês hoje, não é uma roupa, não é um carro, não é uma casa, mas o maior presente que vocês podem receber é a salvação. A salvação é a melhor coisa que nós podemos ter. Amém, meus queridos? Deixa eu orar por vocês. Feche seus olhos, por gentileza.
Santo Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque é pela graça que nós somos salvos, e que isso não vem de nós, Pai, é um dom da Tua parte. Tanto a fé que nós temos, é um dom da Tua parte, tudo vem de Ti, Pai, porque nós estávamos mortos e não tínhamos capacidade de fazer nada. Deus, eu oro, Pai, pela Tua igreja, pelo Teu povo, para que nós possamos viver, Deus, o entendimento de que nós somos salvos do Senhor, porque dura coisa é cair na Tua mão, Senhor, mas nós somos salvos pelo Senhor, é o Senhor que nos salvou, mas também nós somos salvos para o Senhor, para louvá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, viver na sua presença, fazer tudo para a sua glória, para vivenciarmos continuamente o que João Batista falou. É necessário que ele cresça e que nós venhamos nos diminuir, Senhor. Oh Deus, eu oro pelo teu povo aqui, Pai, que eles possam crescer cada dia na tua palavra, cada dia no entendimento da tua palavra, que essas doutrinas não sejam estranhas para nós, pelo contrário, que essas doutrinas sejam bem-vindas, que nos leve a cantar mais para o Senhor, que nos leve a vir mais para a igreja com muita boa vontade, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e a nossa alegria, Deus, de estarmos aqui na tua casa, acima de tudo, é porque pela graça, nós somos salvos. Amém, Deus, obrigado, Senhor. Deus abençoe meus irmãos.